Boa tarde para quem nos acompanha no Super Esportes do Jornal Estado de Minas. Esse é a primeira edição do Mercado da Bola, um programa que a partir da semana a gente vai comentar um pouco das contratações de Atlético, América, Cruzeiro e do futebol nacional para a próxima temporada. A gente vai entrar semanalmente para tirar algumas dúvidas e conversar com os nossos jornalistas da redação sobre como que os clubes mineiros têm se preparado para a temporada 2018. A gente está aqui com o João Vitor Marques, que é setorista do Atlético no portal Super Esportes, e aqui com o Thiago Matar, setorista do Cruzeiro. E toda semana a gente vai ter dois jornalistas aqui conversando um pouco sobre como que está o mercado, que agora, né, depois de 2 semanas do fim do Brasileiro, começa a se aquecer, né, João? De ontem à noite para cá, a gente teve 2 contratações no Atlético confirmadas já. O Eric, que teve uma boa temporada no Goiás, e o Samuel Xavier também com boa passagem no esporte. Por que esses 2 jogadores seriam os primeiros do Atlético? Olha, Renan, boa tarde a todos, inicialmente. Boa tarde, Thiago. Os 2 jogadores vieram por empréstimo. É uma estratégia que a diretoria do Atlético já disse, né, que vai adotar para essa temporada, porque o dinheiro está curto e o clube pretende montar um elenco que dispute as competições que tem que disputar, com bom nível, porém sem tantos investimentos. O Eric ainda não foi confirmado. O Eric é um jogador bem jovem ainda, tem 23 anos, só que segundo a gente apurou, e a imprensa inteira assim, já dá como certa a negociação, é um jogador que tende a atender uma necessidade do elenco do Atlético. O Eric pode jogar tanto como um jogador pelas pontas, pelas beiradas de campo, que é realmente algo que faltou nessa temporada, e pode jogar também como centroavante, quem sabe para substituir o Fred, se for o caso. O acordo está bem encaminhado, todas as partes já chegaram a um denominador comum, só que falta ainda exames, a questão burocrática para que o jogador seja anunciado. Mas para falar de nome anunciado mesmo, além do Arouca, que já foi confirmado anteriormente, o Atlético acabou de confirmar a contratação do lateral direito Samuel Xavier, do Sport. Outro jogador, como a gente tinha falado, veio também por empréstimo, também por 1 ano, e é um cara que pode reforçar a posição, especialmente no setor que o Atlético tem um jogador de confiança, que é o Marcos Rocha, mas a principal questão do Marcos Rocha é que ele não tem um substituto à altura. Além desse fato de ele não ter um substituto à altura, tem toda aquela questão de que o Marcos Rocha pode deixar o Atlético. Nessa temporada ele foi consultado por São Paulo, foi consultado pelo Palmeiras, não tem nada avançando nesse momento. Tanto que a diretoria até disse que ele é uma das prioridades, renovar o contrato do Marcos Rocha, que vai até o final da temporada do ano que vem. Só que assim, é uma questão que ainda vai se desenrolar futuramente. Então o Atlético tem se movimentado, tem tentado gastar pouco, justamente naquela filosofia que a diretoria pretende imprimir para a próxima temporada. Até antes de passar para o Thiago, eu queria, o André Caetano, algumas pessoas já estão mandando perguntas, e isso é o que a gente quer, principalmente criar algum canal de estabelecer alguma conversa. O André Caetano, que mandou uma mensagem falando que está muito legal, ele perguntou uma coisa: o Eric, você acha que ele é mais uma aposta ou um reforço para o Atlético? Olha, depende de qual Eric a gente está analisando. Exatamente. Porque se a gente falar do Eric de 2014 e principalmente do Eric de 2015, que se destacou muito naquele Goiás, que teve uma campanha regular para ruim no Campeonato Brasileiro, só que teve algumas peças que foram importantes na campanha, a gente está falando de um reforço. Mas se a gente falar do Eric do Palmeiras de 2016 e do Palmeiras principalmente de 2017, é uma aposta. É um jogador muito novo ainda, 23 anos, as oscilações são naturais, é até complicado a gente falar que um cara vai dar certo ou não aos 23 anos. Mas acho que dessas contratações do Atlético que estão encaminhadas, o Eric talvez seja o cara que talvez chegue para ser titular. Na minha análise, pelo menos. Porque o Eric tem a possibilidade de jogar de lado de campo, como eu falei. Ao contrário do que às vezes a gente pode pensar, porque especialmente no Goiás foi muito assim, né? O Eric demonstrou uma capacidade de drible, uma capacidade de velocidade, especialmente pelo lado direito. Mas ele não é exatamente o cara que vai chegar driblando, o cara que vai chegar imprimindo velocidade pelas pontas, sempre. Ele pode fazer isso, mas ele também pode jogar como centroavante. Ele tem um poder de finalização bom. A gente, na matéria que publicamos no Super Esportes ontem,
a gente frisou isso, que no Goiás, em 2015, ele teve média de 0,4 gol por jogo. Então, são números muito bons, especialmente por ser um cara que atuou principalmente pelos lados do campo. Então é algo que falta no Atlético. Exato. E, Thiago, a temporada 2018 do Cruzeiro começou muito cedo. O título da Copa do Brasil veio muito cedo, e, enfim, como da diretoria, eleições, os nomes do Cruzeiro para 2018 começaram no final de novembro. Hoje de manhã tem o interesse pelo Murilo, e tem alguns nomes, principalmente desde ontem, que você, inclusive, publicou de manhã, do Fernandão. Como que está as negociações do Cruzeiro nesse momento? Primeiro, boa tarde ao leitor do Super Esporte, da página do Super Esporte no Facebook. Realmente, a temporada de especulações do Cruzeiro começou muito antes dos outros clubes brasileiros, né? Desde a reta final aí da Copa do Brasil, desde o título da Copa do Brasil, a gente tem ouvido muitos nomes. Mas apesar disso, o mercado do Cruzeiro, eu diria que está menos efetivo que o mercado do Atlético. São mais nomes. A gente percebe uma multidão de nomes, negociações, mas o Cruzeiro, o único jogador que anunciou até aqui foi mesmo o lateral esquerdo Egídio, o contrato no fim lá com o Palmeiras, o Cruzeiro já anunciou. Como você bem disse, hoje de manhã surgiu esse interesse do Benfica de Portugal no Murilo. Murilo é considerado uma das maiores joias hoje do elenco do Cruzeiro, entrou super bem, assumiu a camisa, é titular da zaga do Mano Menezes hoje. E esse interesse do Benfica ainda não se sabe se é um interesse de compra, se já há alguma oferta, mas parece que por enquanto é realmente só um interesse. O Cruzeiro recusou recentemente, pelo menos essa informação que a gente tem, uma proposta do futebol italiano por ele, 4 milhões de euros. E a ver, assim, se o Benfica vai fazer uma proposta maior do que esse valor ao Cruzeiro. Foi um jogador que demonstrou muita personalidade no momento que o Cruzeiro precisou muita personalidade. Exatamente. Aí a própria final da Copa do Brasil, assim, uma partida muito segura, né? É um jogador, realmente o Cruzeiro pretende lucrar muito a médio e longo prazo. Outros nomes a gente tem visto também, caso do Fernandão, a gente noticiou ontem pela manhã no Super Esportes. O Fernandão realmente é o jogador que o Cruzeiro quer para o ataque. O Cruzeiro está em negociação com o Fenerbahçe. A informação que a gente tem é que essa negociação tem avançado. Como a gente disse também na reportagem que publicamos, o Eduardo Duran, agente do jogador, ele é muito próximo ao Itair Machado, novo homem forte do futebol do Cruzeiro. E essa aproximação pode ajudar o Cruzeiro aí na viabilização dessa contratação. A gente e o Cruzeiro espera novidades aí para as próximas horas. Mas realmente é uma negociação em curso. E por fim, o Bruno Silva. É o jogador que tem a maior novela, vamos dizer assim. A Stephanie Mendes até perguntou exatamente isso. Vale a pena todo esse esforço da diretoria do Cruzeiro pelo Bruno Silva? Assim, sinceramente eu não sei. E particularmente eu acho que o Bruno Silva vem para o Cruzeiro para ser reserva. Eu acho que ele vai ter que ganhar a posição do Robinho. O Robinho é um jogador que o Mano Menezes gosta muito e eles vão disputar a posição. Mas falando sobre as informações dessa novela, ontem falou-se no fim da novela, mas na realidade a novela ainda vai ter alguns capítulos. O Cruzeiro acertou com o Botafogo a negociação, o Botafogo que era detentor de 40% dos direitos econômicos do Bruno Silva, o Cruzeiro e o Botafogo se acertaram, mas 60% dos direitos do Bruno Silva pertencem à Ponte Preta. Então o Cruzeiro agora tem que negociar esse acerto com a Ponte Preta, parece que já tem muita coisa encaminhada, já tem uma conversa, o Cruzeiro pode mandar jogadores emprestados à Ponte, vamos aguardar, mas eu acho que deve ser a primeira novela a se encerrar, deve ser a do Bruno Silva. Antes do fim do ano, esperamos. Na verdade, o Itair Machado, em entrevista ao Super Esportes, afirmou que espera anunciar 2 nomes até segunda-feira, data da posse do Wagner Pires de Sá, presidente eleito do Cruzeiro para o próximo triênio. A expectativa é que esses 2 nomes sejam anunciados até segunda, vamos aguardar aí o fim de semana. Perfeito. Depois, Thiago, depois eu quero conversar com você. Ontem o Thiago fez uma entrevista muito boa com o Marco Antônio Lage, que mostrou você muito... Também, né? Nós dois, exatamente. Que foram, que o Marco Antônio Lage, pela primeira vez, foi a primeira entrevista dele como executivo do Cruzeiro, e detalhou muito o que vai ser o plano de marketing do Cruzeiro pelos 3 anos. Pelo que o Marco Antônio planejou e detalhou pra gente, são 3 anos que o Cruzeiro espera um grande crescimento, começando a partir do ano que vem disputando uma Libertadores. E são 2, e o ano que vem é um ano de muita afirmação para as 2 diretorias, né, João? Ontem o Sérgio Sete Câmara deu a primeira entrevista dele como presidente do Atlético, e teve muitas mudanças, e a mais discutida foi a questão da mudança da base, a saída do Giacomini e a chegada do Marques. E o Atlético essa semana soube que não vai disputar a Libertadores por causa da derrota do Flamengo na final da Sul-Americana. O que esperar dessa diretoria do Atlético? O que esperar dessas mudanças, enfim, efetivamente para a próxima temporada? Então, foi a primeira entrevista do Sete Câmara
falando sobre futebol, falando sobre contratações, porque no dia da eleição, na terça-feira, ele falou um pouco sobre o momento político do clube, falou um pouco sobre o momento financeiro do Atlético. E a entrevista coletiva de ontem foi marcada justamente para ontem, porque seria depois da decisão da Sul-Americana. A decisão da Sul-Americana que definiria a vida do Atlético para a próxima temporada, se jogaria ou não a Libertadores. Não jogará a Libertadores e jogará a Copa do Brasil desde a primeira fase. Inclusive, falando da Copa do Brasil, o sorteio da primeira fase está acontecendo agora, o Atlético está no pote A. Se a gente ainda estiver ao vivo aqui durante as definições, a gente fala aqui para vocês. Mas o que esperar da diretoria do Atlético? Ao contrário da filosofia adotada por Daniel Nepomuceno, que apostou muito nas grandes contratações, trouxe jogadores de renome, contratou Robinho, contratou Elias, contratou Fred, tudo isso em um curto espaço de tempo. A gente não pode esperar isso do Sérgio Sete Câmara. E ele foi bem claro. Durante a entrevista ele deixou bem claro que a ideia do Atlético muitas vezes nem vai ser comprar jogadores. Ele citou até o escambo. A ideia seria trocar jogadores, tentar aproveitar um ou outro que foi bem, inclusive na negociação do Samuel Xavier, que já está certo que virá e tudo mais. O nome do Patrick, que defendeu o Vitória nessa temporada, foi ventilado. É uma possibilidade que ainda existe, mas a princípio não vai acontecer. Mas assim, a ideia do Atlético é justamente essa. E nesse meio tempo, a diretoria tem se encontrado com empresários. É uma estratégia natural que sempre ocorre, especialmente nesse período do ano. E muitos nomes têm sido oferecidos ao Atlético. E é muito complicado, inclusive, para a gente, na nossa cobertura, porque muita gente é oferecida, mas assim, é oferecida só na cabeça do empresário. Tem alguns jogadores... Ele oferece antes para o jornalista do que oferecer. Exatamente. E, e o torcedor também tem muito esse papel. O Paulo Melo até está perguntando, e o Scarpa no Galo? São nomes que começam a entrar no mercado brasileiro e o torcedor já imagina, obviamente, ainda mais no caso do Scarpa, com um jogador de valor no mercado, né? Então, assim, é um momento que se começa... Não, é um momento muito complicado, porque a gente, durante as nossas apurações, surgem alguns nomes assim que a gente fala, será mesmo? A gente tenta apurar para ver se realmente é isso que acontece. Alguns nomes foram chamados, como o Sid Clay, do Atlético Paranaense, que joga tanto na lateral esquerda quanto na ponta, é um cara veloz, jovem. Só que a ideia da diretoria do Atlético Paranaense é vender ele para fora, então não é nada assim que realmente evoluiu, são só sondagens, ou então às vezes é uma coisa de empresário. Então, outro nome que se falou muito no Atlético, assim, mas seria, na verdade, nem foi um contato direto entre as diretorias, foi por meio de um intermediário. A gente até publicou a matéria no Super Esportes, o América tem interesse na contratação do Osvaldo, passou pelo São Paulo e estava mal no esporte, não vai ser aproveitado. Teve um interlocutor aí que consultou a situação dele para quem sabe oferecê-lo ao Atlético, mas a ideia é que ele vá realmente para o América. Então são muitos nomes que surgem assim que a gente percebe que nem sempre vai para frente, especialmente porque muitos nomes que estão surgindo são nomes caros. Talvez o Arouca, você citou até essa questão do Sérgio Sete ter falado de escambo, o Arouca é um bom exemplo disso, né? Que é um jogador caro que o Atlético vai ter que fazer uma aposta. E ele já vem mais ou menos nessa definição, né? De o Palmeiras pagar uma parte. Como que está essa? Então, a questão do Arouca é um pouco curiosa, porque a gente estava até discutindo sobre isso na redação há esses tempos, né? Atrás, que ele não faz exatamente o perfil que a diretoria do Atlético pretende anunciar entre os reforços. Porque o Arouca é um cara mais velho, é um cara que vem de lesões e tudo mais. Jogou apenas uma partida oficial pelo Palmeiras nessa temporada. E essa partida não foi completa, entrou no finalzinho do jogo. E a diretoria do Atlético vai justamente, pelo menos no discurso, em outra via. Diz que pretende rejuvenescer a equipe, pretende contratar jogadores com perfil de força, de velocidade. Questionado sobre isso, o Alexandre Galo, que é o novo diretor de futebol do clube, foi taxativo, assim, eu diria. Ele disse, não, o Arouca é um ponto fora da curva, não vai ser esse o nosso perfil de contratações. O Arouca a gente aproveitou porque era uma situação de mercado, o Atlético vai se beneficiar, entre aspas, porque vai pegar o empréstimo do Palmeiras por 1 ano, e no final das contas, quando encerrar esse empréstimo,
vai poder contar com o jogador, assinar um novo vínculo com o jogador gratuitamente, a menos que sejam acordado algum valor em luvas e tudo mais, né? Porque o contrato com o Palmeiras se encerra no final dessa temporada que vem. Então, foi um negócio assim, de oportunidade. Vamos ver se vai se encaixar a proposta do Oswaldo. Porque foi justamente o Oswaldo que aprovou a chegada do Arouca, que já trabalhamos juntos em 3 clubes diferentes, Fluminense, Santos e Palmeiras. Mas assim, na parte teórica pode ser um bom negócio, porque o Arouca é muito bom jogador. A gente viu o Arouca ter boas partidas. O problema é se vai realmente vingar. Exato. E, Thiago, antes da gente entrar na parte da diretoria do Cruzeiro que toma posse na próxima semana, tanto o Elias quanto o Caio estão perguntando, e o Gabigol? O Gabigol é um jogador que interessa ao Cruzeiro, já interessa há algum tempo, e nas últimas semanas, com essa notícia de que ele realmente vai voltar ao Brasil, o Cruzeiro entrou na jogada, assim, mas a concorrência é muito pesada, né? Então o Cruzeiro trata com muita cautela esse interesse no Gabigol, até porque não é uma urgência nesse momento, o Cruzeiro negocia com outros jogadores para essa mesma posição. Eu imagino que o Gabigol seja ali um escape, talvez, se der, tudo bem. É um cara muito disputado também. É um cara muito clubes, disputado. Quer Então, dizer, assim, pelo menos é o que se fala na imprensa de outros estados, que muita gente está de olho no Gabigol. Então eu acho que essa é uma contratação mais difícil. Não sei se o Cruzeiro está tratando essa contratação, imagino que não, como um plano A. E, Thiago, vamos entrar na reta final do nosso programa aqui. Cruzeiro, Wagner Pires toma posse segunda-feira. Você até entrou em alguns detalhes antes de como será essa posse e tudo. O que se esperar depois de uma eleição como foi essa do Cruzeiro, que o clube saiu de certa forma manchado por uma briga política muito intensa, o que você sentiu ontem da entrevista com o Marco Antônio Lage e como que você imagina esse projeto, esses primeiros dias de trabalho efetivo da nova diretoria impostada? É até um assunto importante, porque a contratação do Marco Antônio Lage, ela diz muito sobre o que o Cruzeiro quer nesse mercado de transferências. A vinda do Marco Antônio Lage para o Cruzeiro é justamente a tentativa, entre outras coisas, é a tentativa de ter mais investidores. Assim. O Cruzeiro dependeu esses anos todos muito dos investimentos do Pedrinho, um parceiro histórico, e não quer mais depender disso. O Marco nos dizia que ele tem conversado com vários outros investidores, enfim, investidores nacionais de outros estados interessados em investir no Cruzeiro. Eu achei a entrevista que o Marco tocou em pontos muito importantes, assim, não só a questão dos investimentos e tal, mas a questão de planejar o centenário do Cruzeiro daqui a 3 anos, planejar a construção de um memorial, ele citou a importância desse memorial. Enfim, a entrevista é muito longa, ela está disponível na íntegra lá no Super Esportes, mas a gente vê que o Cruzeiro tem esse interesse de profissionalização, né? Acaba que é um assunto meio clichê, toda nova gestão que entra fala que vai profissionalizar clube, a gente vê o pessoal falando que vai tratar clube como se fosse empresa e no fim não é essas coisas e tal. Mas o que a gente tem percebido é que o Marco Antônio Lage ele vai tentar o máximo possível profissionalizar a gestão do Cruzeiro. Ele nos falava que vai tentar cuidar de tudo para dar estrutura para o Itair Machado, vice-presidente de futebol, dar conta de fazer todas as mudanças e ter o dinheiro para investir nas contratações. Perfeito. Vou só finalizar com 2 perguntas para você. Primeiro, o Michael comentou do Luca, porque o Cruzeiro ainda tem um percentual do Luca, e o Luca foi campeão, jogou na Ponte Preta. O Luca, na verdade, o Cruzeiro não tem interesse em tê-lo no elenco, mas o Cruzeiro quer envolver um percentual que ainda tem do jogador para renovar o contrato do Hudson, acertar com o São Paulo a permanência do Hudson em 2018. As negociações estão em andamento, o Cruzeiro apresentou essa proposta ao São Paulo, aguarda um retorno, e o São Paulo precisa acertar com o Corinthians a transferência do Luca para o Morumbi. É uma negociação muito complexa, então o Cruzeiro deixa em stand-by e aguarda as definições entre outros clubes. E João, o André Repsoldi, ele comentou, em vez de citar nome, ele citou vários setores que o Atlético teria uma certa necessidade, que é de zagueiro, ele renovou o Leonardo Silva, precisaria de um zagueiro, principalmente um titular, um reserva, um lateral direito reserva, um lateral esquerdo, enfim, de tudo isso que o André vê que necessita o Atlético, o que você acha que é a prioridade do Atlético nesse momento, a próxima contratação do Atlético? Acredito que seja justamente pelas pontas. O Atlético, claro, já chegou perto ali do acordo com o Eric. Na verdade, já chegou ao acordo com o Eric. Só faltam questões burocráticas, como a gente falou. Mas eu acho que, além do Eric, ainda precisa de um outro nome. Especialmente porque alguns jogadores que jogam naquele setor cansam muito durante as partidas. O próprio Oswaldo falou diversas vezes durante a temporada que
trocar jogadores pelas pontas durante o jogo é quase uma regra nos times dele. Porque os jogadores se desgastam muito, vão e voltam, então acredito que apesar da contratação do Eric, esse jogador pelas pontas também é uma necessidade e é algo que a diretoria está procurando. Então, Renan, um minutinho, uma informação que eu esqueci de dar. O Cruzeiro anunciou agora há pouco a contratação do Júnior Lopes. Ele vem para substituir o James Freitas, que foi para o Palmeiras. É o novo auxiliar técnico fixo da comissão do Cruzeiro. Ele foi auxiliar do Vanderlei Luxemburgo, é filho do Antônio Lopes, hoje gerente de futebol do Botafogo. Só outra informação, na verdade... É porque não para, mas na verdade essa nem é do mercado, só porque muita gente fica curiosa por conta do sorteio. O Atlético ainda não tem adversário definido, porque o sorteio está rolando ainda, vocês podem acompanhar pelos Super Sports, mas o Atlético vai estar na chave 8. A primeira fase só tem um jogo, provavelmente não. O time que joga fora de casa tem a vantagem do empate. Então, o Atlético está esperando e vocês podem acompanhar tudo isso no Super Sports. Então, gente, eu não li o comentário de todo mundo, Olívio, Mari, Fauzi, todo mundo. Eu queria agradecer muito as mensagens, as perguntas e a cordialidade de todo mundo com a gente nesse primeiro programa. Esperamos que vocês continuem com a gente todas as semanas. Até a próxima semana. Muito obrigado a todos. Um abraço.